Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que o Senhor tem falado muito ao nosso coração e já há alguns meses, algumas semanas, temos estudado o livro de Levítico e Deus tem com certeza falado muito ao seu coração. Posso afirmar que ao meu coração o Senhor tem falado bastante, tem sido muito bom preparar os estudos, estudar este livro um pouco mais a fundo, para poder compartilhar com os irmãos. E hoje eu gostaria de lembrar, trazer à nossa memória, principalmente aqueles que têm um tempo maior de convivência dentro de comunidades cristãs, dentro da igreja. Eu praticamente, desde a minha infância, estou praticamente, maneira de dizer, porque de fato, desde a minha infância, eu frequento igreja, e quem está há bastante tempo na igreja vai se lembrar que nós aprendemos a considerar algumas coisas muito, mas muito sagradas, muito praticamente santificadas, que nós deveríamos ter todo o cuidado para lidar com elas, porque a gente aprendeu que elas eram coisas santas. E a ideia de lembrar disso não é, claro, criticar ou no sentido de dizer como que isso foi negativo. Teve com certeza o seu lado bom, mas uma coisa que eu me lembro era como nós aprendemos a considerar como santa a Bíblia, o livro em si, de tal maneira que a gente não podia nem escrever na Bíblia, fazer alguma anotação era tido como algo proibido de se fazer. Ou, por exemplo, o prédio onde a igreja se reúne. É tão sagrado que, ao longo dos anos, esse prédio é chamado de igreja, quando, na verdade, igreja somos nós. E nós aprendemos que, mesmo que não estivesse tendo culto ou alguma reunião, nós deveríamos falar baixo. Crianças não poderiam se movimentar ou mesmo brincar entre os bancos, e porque este espaço aqui era considerado como santo. O que dizer, então, do púlpito, o local onde o pastor fica? Eu me lembro da minha vontade como criança de ir até lá na frente e não podia, porque era como se fosse o santo dos santos, né? O lugar que somente o pastor ia ou alguém autorizado por ele, mas de forma geral ninguém ia até lá, porque era um lugar santo. Instrumentos musicais, alguns eram considerados totalmente santos e outros não, mas dentro da convivência a gente aprendeu isso. Quando a gente olha para o texto de Levítico, nós vamos perceber que naquela época tinha muito isso. E talvez foi de lá, ao longo dos anos, que veio sendo trazido para nós essa ideia. O valor da santidade, o que era santo, era entendido ou percebido pelo aspecto exterior. E é isso que nós vemos nesse texto que nós vamos estudar. Na verdade, desde o capítulo 6, que nós estamos estudando, o capítulo 6, aí agora futuramente o capítulo 7, a gente vai perceber isso, a diferença entre o puro e o impuro, aquilo que deveria ser tratado com santidade e a forma que isso deveria acontecer, era muito do aspecto exterior. Quando a gente vai chegar no Novo Testamento, a gente vai perceber que isso tem um novo sentido. Cristo inaugurando o reino de Deus, isso passa a ter um novo sentido. E não é mais um aspecto exterior daquilo que se vê, mas algo interior. Algo do meu coração, da minha vida, diante do Senhor. Mas quando a gente lê esse capítulo que nós vamos ler hoje, a partir do versículo 8 do capítulo 6, nós veremos um pouquinho da regulamentação de leis que foram dadas a respeito do holocausto, a maneira de se proceder com estas coisas, e também de uma outra lei que está lá no capítulo 2, que nós já vimos também, de uma outra oferta. E eu quero então convidar você a juntos fazermos a leitura de Levítico capítulo 6, a partir do verso de número 8. E aí veremos a respeito dessas coisas sagradas e a maneira como deveria se lidar com estas coisas sagradas. E ao mesmo tempo conseguiremos ver o que de fato o Senhor queria ensinar para eles e que serve para nós hoje. Olha lá, o texto diz assim, verso 8 de Levítico capítulo 6. O Senhor disse a Moisés:
Dá esta ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá a sua veste de linho, com os calções de linho por baixo, e tirará as cinzas, quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. O sacerdote pegará um punhado da oferta, isto é, da melhor farinha da oferta de cereais com azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar como um memorial de aroma agradável ao Senhor. E Arão e seus filhos comerão o restante dela, e eles a comerão sem fermento e em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Ela não será assada com fermento. Eu lhes tenho dado isso como a sua porção das minhas ofertas queimadas. É coisa santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens entre os filhos de Arão comerão dela, como a sua porção das ofertas queimadas ao Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações. Tudo o que as tocar se tornará santo. Esta, então, é a passagem que regulamenta a maneira que se deveria tratar com a oferta de cereais, a última que lemos, e também sobre o holocausto, a maneira como deveria ser tratado. Então, o Senhor regulamenta isso que deveria ser feito. Mas antes de nós continuarmos, vamos ao desenho das crianças, que, como elas desenham muito bem, o desenho hoje é bem simples. Você vai usar a sua folha, vai deitar a folha, no meio da folha vocês, crianças, vão desenhar um altar. Lembra aquele altar que tem aquelas pontas, aonde eram sacrificados os animais? Vão desenhar esse altar e vão fazer o fogo saindo lá de cima desse altar, tá bom? Então, desenha o altar e o fogo com a fumacinha saindo desse altar. Depois, o altar está no meio, num lado da folha, no alto, você vai desenhar um sol. E do outro lado da folha, no alto, você vai desenhar a lua, tá bom? Altar com o fogo e a fumacinha saindo, de um lado o sol, do outro lado a lua. O que quer dizer esse nosso desenho? A ideia do desenho é o que o texto falou, que o fogo tinha que queimar durante o dia e durante a noite, tá bom? Essa é a ideia do desenho. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do fogo. Mas o que a gente percebe é que Deus dá ordens muito claras para o sacerdote. E algumas coisas se destacam aqui no texto que ele deveria fazer, que ele deveria manter, e que por trás desta ordem, que era uma prática visível, exterior, tinha na verdade um significado interior que deveria estar na vida deles. Hoje, por conta da vinda de Cristo, nós não precisamos mais sacrificar animais, não precisamos mais ter o altar, o fogo aceso, mas interiormente algumas coisas precisam acontecer. E é isso que nós queremos ver com os irmãos. E a primeira delas que o Senhor diz para o sacerdote é que o sacerdote tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso. Observaram no texto, versículo 9, versículo 12, versículo 13, repete a mesma ideia. E quando a gente já aprende isso, já temos compartilhado isso, quando algumas coisas são repetidas várias vezes, tem alguma lição atrás dessas indicações. E esses versículos repetem essa ideia.
o fogo tem que ser conservado aceso no altar. Isso é dito. Qual é a ideia do fogo? Esse fogo, ele tinha que ser mantido, porque era oferecido sacrifício na parte da manhã, era oferecido na parte da tarde. O fogo era a ideia, ou ele dava o simbolismo de uma adoração dedicada a Deus e ao mesmo tempo indicava a presença de Deus. É isso que a gente percebe olhando para o texto sagrado. E quando a gente vai lá para o Êxodo, um livro antes, no capítulo 29, versos 38 e 39, nós encontramos: isto é o que oferecerás sobre o altar continuamente, 2 cordeiros de 1 ano a cada dia, oferecerás um sacrifício, ou um cordeiro pela manhã e o outro cordeiro à tarde, de tal forma que o fogo estaria continuamente queimando. Aqui está sendo dada a informação do que deveria ser feito. Quando a gente chegar lá no capítulo 9, nós vamos descobrir que esse fogo foi primeiramente, quem acendeu esse fogo foi Deus. Então o Senhor dá a primeira chama e a responsabilidade do sacerdote era manter a chama acesa. E isto, na época, era algo exterior, era algo que todos viam, mas que simbolizava o quê? Simbolizava tanto a presença de Deus, como também a adoração do povo a Deus. A chama acesa indicava que o povo estava em adoração a Deus. Aquele ato exterior nós não precisamos fazer mais. Não precisamos queimar ali o animal sobre o altar para o fogo estar queimando, aceso durante dia e noite. Mas nós precisamos estar em adoração o tempo todo. Esse é o desafio para cada um de nós. Estarmos nos entregando a Deus, no nosso coração, a chama da adoração precisa estar acesa constantemente, assim como o sacerdote naqueles dias tinha que manter o fogo do altar aceso. O fogo do altar no meu coração precisa estar aceso para eu estar em adoração a Deus o tempo todo, sentindo e percebendo a presença do Senhor na minha vida. Paulo fala, quando escreve a igreja lá em Roma, no capítulo 12, versículo 1, texto muito conhecido: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. E esse culto racional, esta adoração, ela deve acontecer diariamente, assim como foi lá na época com os sacerdotes. Eles tinham que manter o fogo aceso. Eu preciso, com a minha vida em culto, diariamente manter a chama da adoração acesa na minha vida e constantemente estar adorando ao Senhor. Mas como eu faço isso? Eu faço isso com aquelas coisas simples que você já sabe, que nós já temos compartilhado com você, mas que nunca é demais repetir. Vida de leitura da palavra de Deus, da Bíblia, vida de oração, vida de constante busca pelo Senhor, vida em que nós vamos adorar ao Senhor com os nossos lábios, entoando canções de louvor a Ele, ou ouvindo canções que glorificam o nome dEle. Nós adoramos a Deus quando compartilhamos com as pessoas que não o conhecem ainda a respeito do Evangelho, das boas novas de Jesus. Nós adoramos ao Senhor quando a nossa vida reflete Cristo em todas as nossas atitudes. Perceberam? Aquele momento, lá com os sacerdotes, era algo exterior. Eles tinham que manter esse fogo real, aceso. Mas por trás desse fazer de manter o fogo aceso estava o simbolismo e o verdadeiro princípio, que era a adoração contínua a Deus. Eu e você hoje somos sacerdotes. Pedro fala isso lá na sua carta. Todos nós somos hoje sacerdotes e é a nossa responsabilidade manter a chama da adoração acesa. E o sacerdote naquela época tinha essa responsabilidade, manter a chama acesa. Mas ele também tinha que usar vestes especiais. Vocês viram aí
Versículo de número 10, quando ele fosse fazer a retirada das cinzas, ele tinha que estar com uma roupa especial. E o texto diz que era uma roupa de linho, calções de linho e a parte de cima toda de linho. Possivelmente acredita-se que era linho branco. E isto tinha a indicação de humildade. Quando a gente vê Davi trazendo a arca, ele está usando linho como sinal de humildade. Ele era o rei, lembra-se disso? A roupa de um rei era toda suntuosa. Mas para trazer a arca em sinal de humildade, ele usa linho. E a ideia do linho branco tem a ver também com a ideia de pureza e santidade, além de ser um tecido mais leve e menos quente do que a lã e do que o couro. Quando a gente lê lá Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 44, verso 18, a gente encontra uma recomendação muito interessante. Olha lá, Ezequiel 44, 18, fala assim: eles, pensando no sacerdote, usarão turbante de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura. E aí vem a nota: não se cobrirão de nada que os faça suar. A ideia é, lá no serviço, usem roupas que vão fazer vocês suarem menos, ou vão impedir que vocês transpirem. Por isso a ideia de usar linho, mas o simbolismo principal era a santidade. Eles precisavam mostrar por aquilo que estavam fazendo exteriormente, no caso, a roupa que estavam vestindo, como estava o interior deles. Hoje nós não precisamos vestir uma roupa específica, mas nós precisamos interiormente estar com uma vida de santidade, uma vida de confissão de pecados, uma vida de entrega total ao Senhor, de obediência aos mandamentos dele, à voz dele. Esta é a ideia. Assim como a chama queimando diariamente indicava a adoração, as vestes especiais simbolizavam o quê? Santidade. E a santidade para nós, olhando para Romanos de novo, capítulo 12, versículo 2, é não nos conformarmos com este mundo, é não tomarmos a forma deste mundo, ao esquema deste mundo, mas permitir que a nossa mente seja renovada, transformada pela mente do nosso Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sacerdote tinha que manter o fogo aceso, indicando que ele e o povo estavam em constante adoração. Eu e você hoje temos que viver uma vida de constante adoração ao Senhor. O sacerdote tinha que usar uma roupa que também indicasse que ele estava levando uma vida santa. Eu e você precisamos levar uma vida de santidade. E isto envolve confissão de pecados. Isto envolve fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. O que a gente encontra, então, neste capítulo 6, é algumas coisas que o sacerdote tinha que fazer, e já vimos duas delas. Primeiro, mantenha a chama acesa, adoração. Segunda delas, use a roupa adequada, de linho, branco, santidade. E a terceira coisa que a gente vê está no versículo de número 11. O sacerdote tinha que descartar as cinzas. Veja aí o verso 11, que diz que depois ele iria tirar as vestes de linho e colocar as comuns, a que ele usava normalmente, para então levar as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. E olha só que quem retirava a cinza, a deixava ali do lado do altar, trocava a sua roupa, colocava outra roupa, pegava a cinza e levava para fora do tabernáculo para um lugar puro, era o próprio sacerdote. Mas ele tinha auxiliares ali, haviam os levitas que estavam ali. Mas o Senhor disse que ele deveria fazer isso. Talvez para ajudar a perceber ou a nos ensinar ao longo dos anos que todo o trabalho que o Senhor nos manda fazer é um trabalho digno. Não há trabalho que o Senhor nos mande fazer em que a gente possa olhar e dizer assim, mas o meu status, a minha posição, isso aí é melhor qualquer outro fazer. Um serviçal pode fazer isso. O serviço era
o outro ponto que estava por trás de uma ação que era exterior. Tira as roupas de linho, coloca a roupa comum e vai cuidar das cinzas. Talvez hoje a gente não gostaria muito dessa ideia, ou não gostamos dessa ideia, porque alguns de nós nos achamos num nível muito alto para de repente pegar um pano de chão, uma vassoura, um rodo, limpar um banheiro. Alguns de nós nos achamos assim, bom, se for para pregar, ou se for para ir lá na frente, se for para fazer alguma coisa mais assim, mais do meu nível, sabe? Aí o Senhor vem e mostra, olha, o sacerdote, que era o sacerdote, ele cuidava das cinzas. Para quem frequenta a nossa comunidade aqui sabe que a gente tem, não oficialmente, mas na prática a gente tem mais ou menos um lema que funciona mais ou menos assim. Se você viu algo para fazer, quer dizer que é para você fazer. Você chegou aqui, a gente está em frente a uma praça e por vezes há folhas secas que o vento traz aqui para frente e por vezes está lotado de folhas aqui. Quem vai chegando primeiro já pega a vassoura, já pega o saco de lixo e já vai todo mundo, o outro pega a pazinha e vai arrumando. Quem chegou primeiro? O pastor? É o pastor que vai pegar a vassoura, vai fazer a limpeza. Quem é? O pessoal que canta? É esse pessoal. É você que é um membro da igreja e não tem aparentemente nenhuma atividade especial, independente da sua posição, na sua formação. O Senhor tem nos ensinado isso. Olha, você viu, é para você fazer. E Deus tem permitido muitas folhas virem para cá. Já chegamos aqui com um problema na calha, depois de um dia de chuvoso, o prédio aqui todo cheio de água, e vamos pegar rodo e vamos limpar, e todo mundo transpira. A ideia do serviço, o que te vier às mãos, faça conforme as tuas forças. Foi isso que o Senhor estava ensinando para o povo naquela época e deixou registrado para que nós hoje aprendêssemos. Não há coisa que você não deva fazer. Quando a gente lê Romanos, ainda capítulo 12, a partir do versículo 3, depois versículo 6 até o 8, onde ele está falando a respeito dos dons espirituais, ele vai deixar claro que Deus capacita cada um com um estilo de dom espiritual. Você tem dom de liderança, o outro tem dom de ensino, o outro de misericórdia, o outro exorta. Cada um deve cumprir aquilo que o Senhor o chamou. Porém, haverão momentos em que surgirão oportunidades. Vou ficar sentado de braço cruzado dizendo isso não é para mim. Eu jamais, olha para mim, eu vou carregar cinza. Pois é, o sacerdote carregava. Ele ia lá, trocava de roupa e isso foi o que o Senhor falou para ele fazer. E, irmãos, este é um desafio para mim, este é um desafio para você. No reino de Deus não há posição, no sentido de alguém que é melhor do que outra pessoa. Todos nós somos chamados para ser servos. E às vezes ser servo é ir lá desentupir um banheiro, é arrumar uma torneira, é trocar uma lâmpada, é vir aqui ao púlpito e ministrar a palavra. Por outras vezes é ficar lá fora olhando os carros. Enfim, Deus tem chamado cada um de nós para sermos servos. Porque o próprio Jesus serviu. E serviu com um coração grato, agradecido, e fez isso da melhor maneira possível, deixando a cada um de nós o exemplo. Adoração, manter o fogo aceso indicava adoração contínua a Deus. Colocar as roupas de linho para lidar lá com um espaço bastante quente indicava santidade. Lidar com as cinzas indicava serviço. E aí, por último, a gente vai observar dos versículos 14 até o versículo 18, que o sacerdote tinha que oferecer oferta de cereais. Tá? Então, esta é a lei. Quando era oferecida a oferta de cereais, havia uma lei. E a ideia da oferta de cereais era a ação de graças. Ação de graças pelo quê? Era a ação de graças pelo sustento que o Senhor estava dando, por toda a maneira que o Senhor lidava no dia a dia com cada um, não deixando faltar nada. A oração que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus, que está registrada em Mateus capítulo 6, verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor tem dado ao seu povo o pão de cada dia. É claro que hoje nós vemos pessoas passando por necessidade e às vezes não tendo o pão de cada dia. Isso não é falha de Deus. Isso é reflexo de um mundo caído no pecado.
E por conta desse pecado original, os homens são egoístas, os homens são maus, os homens ao mesmo tempo têm desvios que acabam colocando-os em situações difíceis, outros se aproveitam dessa situação, enfim, o mundo caído está tudo fora de lugar. E estando fora de lugar, muitas pessoas não têm aquilo que poderiam ter. Não tem porque talvez o meu coração é fechado e eu não reparto com ela. Não tem porque às vezes ela teve, mas não cuidou como deveria cuidar. Tudo isso é reflexo de um mundo caído. Mas o Senhor continua dando a todos nós o pão nosso de cada dia. E aí eu tenho que ser grato. O sacerdote, ao oferecer, ele estava sendo grato. E essa oferta, como a gente já aprendeu, tinha que ter aroma suave. Ela tinha que ser aceitável a Deus. E o fato do sacerdote comer indicava que Deus estava aceitando. Arão e seus filhos iriam comer dessa oferta. Aonde? No lugar santo. Onde era o lugar santo? No átrio ali do tabernáculo. Eles ficariam ali e comeriam ali. Todos da família de Arão poderiam comer. E entende-se que homens e mulheres da família poderiam comer essa oferta que era dedicada. E ao comerem, indicava que Deus estava aceitando essa oferta. Naquela época, entendia-se que os outros deuses, não o Deus de Israel, mas os outros deuses se alimentavam das ofertas que o povo trazia. Então, alguns detalhes são bastante interessantes nesse texto. Primeiro, não deveria ser comido dentro da tenda, porque se comessem dentro da tenda, daria a impressão, já que o Senhor habitava ali na tenda, que o Senhor estaria se alimentando da oferta que o povo trazia. Então, ele seria como os outros deuses. Então, por isso tinha que comer fora. Mas também não podia comer lá na comunidade, fora do tabernáculo, porque o lugar, digamos assim, puro, santo, era ali no tabernáculo e não lá no meio do povo. Há um texto no livro dos Salmos que é muito interessante, Salmo 50, versículo 12, que fala mais ou menos assim, o próprio Deus dizendo: se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe também é meu. O Senhor não precisa ser sustentado pelo ser humano. Por isso, essas recomendações. Vocês vão comer essa oferta porque eu não preciso. O que eu precisar, o mundo é meu. E eu não preciso, na verdade. Se eu tivesse fome, mas eu não tenho. Eu não sou como os outros deuses que precisam ser sustentados. Mas eu sustento vocês. Por isso, ação de graças, porque Deus nos sustenta. Olha, vocês vão comer no pátio. Para todo mundo ver que eu não estou comendo dessa comida. Porque eu não preciso que vocês me deem nada. Eu é que sustento vocês o tempo todo. E meus irmãos, às vezes nós achamos que Deus precisa de nós. Existe até um quadro com Jesus apontando o dedo, eu preciso de você. Eu até talvez entendo quem fez, no sentido de Jesus estar chamando a pessoa, olha, eu quero você. Mas a conotação que fica parece que ele precisa da gente. Ele não precisa da gente. Ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa das nossas coisas, ele não precisa da minha ajuda para que o reino dele seja implantado neste mundo. Ele quer usar a mim, é claro. Na verdade, é um privilégio para mim ser usado por ele. Mas o fato é que quem precisa somos nós que precisamos dele. E ao percebermos que ele supre todas as nossas necessidades, o que precisa existir em nós é ação de graças, como aconteceu ali com os sacerdotes. Quando a gente chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. A adoração, a primeira coisa, que pelo simbolismo, pelo manter o fogo aceso, é o que a gente aprende que nós precisamos fazer hoje. Santidade, pelo simbolismo na época, usando roupas de linho branca. Santidade é o que nós precisamos ter hoje. O lidar com as cinzas, serviço, é o que nós precisamos prestar ao Senhor constantemente hoje. Oferecimento da oferta de cereais, ação de graças, é o que nós precisamos ter em nosso coração hoje para com o nosso Deus.
Esse é o nosso desafio. E o modelo que nós temos para seguir é o modelo de Cristo. Cristo foi alguém que adorou ao Pai, foi alguém que viveu em santidade, foi alguém que serviu a todos e serviu a Deus, e foi alguém que em seu coração sempre houve gratidão. Quantas vezes ele diz, Pai, graças eu te dou? E isso talvez possa estar registrado poucas vezes, mas eu acredito que em vários momentos o Senhor mostrou essa gratidão a Deus. Uma vez ele disse, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouve. Então, a cada vez que ele era ouvido pelo Pai, com certeza ele agradecia. E hoje, o Senhor quer você adorando a Ele, o Senhor quer você santificado a Ele, o Senhor quer você servindo a Ele e sendo grato a Ele. Mas isso só pode acontecer se você o tiver como o Senhor da sua vida e você então for salvo. Se você receber a Jesus, você poderá dedicar a sua vida por completo a Ele. Então nós sempre convidamos você a reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida. Não deixe para amanhã, porque o amanhã poderá ser muito tarde. Nós não sabemos o que nos acontecerá nas próximas horas, ou sequer nos próximos minutos. Então decida-se agora por seguir a Jesus e tê-lo como seu Salvador. Se você já o tem como Senhor de sua vida, olha, não desperdice mais tempo. Viva exclusivamente para adorar ao Senhor. É aquela chama acesa. E se ela está apagadinha, olha, precisa tirar a cinza, reacender essa chama que nos foi colocada no coração quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Reacenda essa chama, reassuma compromissos com o Senhor e diga, Senhor, me dê forças pelo Teu Santo Espírito para que eu realmente tenha uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de gratidão a Ti. É isso que o Senhor reservou esse tempo para hoje nós sermos desafiados. E nós queremos orar para que você e toda a sua família, todos possam aceitar esse desafio e viver dessa forma, em adoração, em santidade, em serviço e em gratidão ao nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pelo desafio que o Senhor nos oferece nesta noite. Como tem sido bom estudar esse livro e perceber quantas lições preciosas o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos nos abrir para o trabalhar do Senhor, primeiro, aceitando como Senhor e Salvador de nossas vidas, e também para aqueles que já tomaram essa decisão, assumindo realmente a posição de servo e deixando que Ele seja Senhor, para viver em adoração, santidade, serviço e gratidão a Ti. Muito obrigado por teres falado ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Crianças, podem mandar para o grupo do WhatsApp da igreja o seu desenho. Você também pode, adulto, participar com uma canção, com um texto bíblico, com um oi, com uma foto da família. Vamos ter o nosso tempo de comunhão. E desejamos a todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.